vestibulando? Você tem facilidades com a área de exatas? Gosta de tecnologia, automação e inovação? Quer um curso que misture engenharia, biologia, química e te quer sair para o mercado de trabalho superaquecido? O programa de hoje é para você. Vamos falar sobre engenharia de biosistemas. Para quem sempre quis cursar engenharia e quer trabalhar no setor do agronegócio ou com energias renováveis, a engenharia de biosistemas é uma ótima opção. Vamos ver agora uma aplicação dessa engenharia aqui no Brasil. Quando falamos de sustentabilidade, não podemos nos esquecer dos biocombustíveis, que são uma resposta aos habituais combustíveis utilizados, que em sua maioria são de origem fóssil e muito poluentes. Essas fontes de energia podem ser obtidas a partir de diferentes espécies oleaginosas, como mamona, dendê, canola, girassol, cana-de-açúcar, entre outros. No Brasil, o principal biocombustível produzido é o etanol vindo da cana-de-açúcar. Sua produção visa suprir a crescente demanda do mercado interno e externo. O etanol brasileiro tem o menor custo de produção e o maior rendimento em litros por hectare do produto. Isso deve-se ao fato de que a cana-de-açúcar é uma cultura que não exige o uso de grande quantidade de agrotóxicos, que não prejudica o solo e o meio ambiente, e o uso de várias tecnologias auxiliam na produção eficiente desse biocombustível. Para se obter o etanol a partir da cana, o processo mais utilizado é por meio da fermentação. Esse processo envolve as fases de lavagem, que é quando a cana-de-açúcar chega às usinas em sua forma pura, e é submetida a uma lavagem que retira toda a sua poeira, areia, terra e outros tipos de impurezas. Na sequência, a cana é picada e passa por um eletroímã, que retira materiais metálicos do produto. No processo de moagem, a cana é moída por rolos trituradores, produzindo um líquido chamado de melado. Do melado, continua-se o processo de fabricação do etanol, enquanto o bagaço pode ser utilizado para a geração de energia na própria usina. Na fase de eliminação de impurezas, os resíduos presentes no melado passam por uma peneira. Em seguida, o melado segue para um tanque de decantação. Depois de decantar, o melado puro é extraído e recebe o nome de caldo clarificado. O último processo de extração de impurezas é a esterilização, em que o caldo é aquecido para eliminar os micro-organismos presentes. Na fase de fermentação, o caldo clarificado é levado a tanques, no qual é misturado a eles um fermento com leveduras que se alimentam do açúcar presente no caldo. Nesse processo, as leveduras quebram as moléculas de glicose, produzindo etanol e gás carbônico. O processo de fermentação dura diversas horas e, como resultado, produz o vinho fermentado, que possui leveduras, açúcar não fermentado e cerca de 10% de etanol. Na fase de destilação, o líquido é colocado em colunas de destilação, nas quais ele é aquecido até se evaporar. Na evaporação, seguida da condensação, é separado o vinho do etanol. Com isso, fica pronto o álcool hidratado, usando-o como etanol combustível, com grau alcoólico em cerca de 96%. Na fase de desidratação, um solvente é colocado ao álcool hidratado e mistura-se apenas com a água, com os dois sendo evaporados juntos. Após ser desidratado, surge o álcool anidro, com graduação alcoólica em cerca de 99,5%, utilizado misturado à gasolina como combustível. E por último, a fase de armazenamento. Nessa etapa, o etanol anidro e o hidrato são armazenados em enormes tanques, até serem levados por caminhões que transportam até as distribuidoras. Os subprodutos gerados do processamento da cana podem ser divididos entre caldo e bagaço. Dentre os derivados do caldo estão o açúcar convencional, açúcar mascavo, melado, rapadura, cachaça, torta de filtro e vinhaça, que são resíduos ricos em minerais e matéria orgânica, e por isso podem ser utilizados para a formulação de ração animal ou ainda como adubo, inclusive na própria cultura da cana. Já os derivados do bagaço são os produtos químicos e biomassa. E entre os derivados do caldo e do bagaço está o etanol. E aí, se interessou? Fique de olho nas datas vestibulares e nas faculdades que oferecem o curso. É uma ótima oportunidade para